Bom dia, Laisa. Vamos iniciar hoje mais uma aula de matemática, certo? Hoje no dia 11, quinta-feira, né? Dia 11 de fevereiro. E vamos estar aí iniciando mais uma aula. Na aula de hoje, nós vamos pular a página 25 e vamos para a página 26, certo? Dando continuidade ao nosso estudo sobre compor e decompor. Então, na página 26, nós temos aí a continuação da atividade, que diz assim, na oitava questão. Abriu o livro, Liza? Pronto, vamos lá. O Museu do Amanhã foi inaugurado em 17 de dezembro de 2015, na cidade do Rio de Janeiro. Observe alguns dados sobre esse museu desde sua inauguração. 2.400 grupos atendidos em experiências mediadas. Aqui, certo? Em experiências mediadas. 1.100 grupos escolares recebidos e 5.105 pessoas com deficiência já visitaram o museu. Então, esses são os dados que a gente vai ter aí, certo? Na letra A diz assim: complete o quadro de ordens com os números que aparecem nesse texto. Então, vamos lá. Nós temos aí uma tabela de dupla entrada, certo? Em cima a gente tem algumas informações, como aqui, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, e sabemos que primeira ordem, unidade, segunda ordem, dezenas, terceira ordem, centenas, quarta ordem, unidades de milhar. E aqui a gente tem algumas informações, certo? Que é o que vai fazer dar as instruções para a gente completar a nossa tabela. Nós temos aí a primeira informação, o dia da inauguração. Então, qual foi o dia da inauguração? Vocês vão olhar que o dia da inauguração foi 17 de dezembro de 2015. Então, ele pergunta o dia. Qual foi o dia? 17. Então, vocês vão colocar aí, né? Você vai colocar aí o número 17 nas suas posições, nas suas ordens. 17, quem é unidade? O 7. Quem é dezena? O 1. Então, você vai colocar 17. O ano da inauguração. Ele foi inaugurado em 2015, então você vai colocar o número 2015 respeitando as suas ordens. Vamos lá, 2015, quem é unidade? 5, quem é dezena? 1, centena, 0, porque 2015, então não tem nenhuma centena, então você vai representar com o 0, e aí na unidade de milhar, o 2. Grupos, né, que são as experiências mediadas. Então, quantos grupos foram atendidos? Foram atendidos 2.400. Então, você vai colocar 2.400, 2 unidades de milhar, 4 centenas e não apresenta nenhuma dezena e nenhuma unidade. Então, você vai representar com 0 a dezena e com 0 a unidade. Do mesmo jeito, grupo escolares, 1.100 grupos, então você vai completar aí 1.100, uma unidade de milhar, uma centena e 0 dezena e 0 unidade. Pessoas com deficiência, nós temos aí 5.105, então 5.105 não apresenta dezena, então na dezena você vai colocar o 0, na unidade de milhar o 5, na centena o 1, já fez 5.100. Então, não tem dezena 1, 0 e na unidade 1, 5. Então, 5.105. Aí vamos para a letra B, que diz assim: quais desses números possuem um algarismo 0 na ordem das dezenas? Então, você vai dizer quais são esses algarismos. Você vai escrever, vamos supor, 2.400 apresenta o 0 na ordem da dezena. Qual é o outro? Aí você vai colocando usando os números mesmo, certo? No segundo pontinho, quais desses números possuem o algarismo 2 na ordem das unidades de milhar? Aí você vai colocar quais são os dois números que apresentam o número 2 na ordem da unidade de milhar. Na letra C, em qual número o algarismo 4 assume o valor de 400? Qual é esse número que o 4 possui o valor de 400? Aí você vai colocar qual é o número. Concluiu? Vamos lá para a página 27, continuar respondendo sobre essa tabela. Na letra D,
Faça a decomposição e a leitura desses números. O que é? Você vai colocar aí grupos atendidos em experiência mediadas. Quem são esses grupos? Quantos grupos foram atendidos? 2.400. Aí você vai colocar o número 2.400 decomposto e na linha de baixo você vai colocar como é que você lê esse número, com palavras, certo? É a leitura dos números, ou seja, os números com palavras. Aí você vai colocar 2.400, do jeitinho que se lê, certo? Do mesmo jeito nos outros dois pontinhos. Então, vocês vão pausar o vídeo, Laisa, para a gente poder resolver a letra D e as questões anteriores. Quando concluir, a gente volta para questão 9, certo? Então, pausa o vídeo. Pronto, Laisa, você pausou o vídeo, resolveu, agora a gente vem para a 9ª questão, certo? Na 9ª questão diz assim: observe o número que Murilo escreveu no caderno. Então, tem aí o número 2.589. Quantas ordens formam esse número? Aí você vai colocar a quantidade de ordens. Na letra B vai ter qual é o algarismo das ordens das dezenas e das centenas e unidade de milhar. Então, você vai completar dizendo qual é o algarismo que está na posição de dezena, centena e unidade de milhar. Na letra C diz assim: quantas unidades representa o algarismo 8? Você vai colocar quantas unidades. O algarismo 5. O algarismo 5 está aí na posição da centena, justamente. Então, se eu tenho 5 centenas, eu tenho quantas unidades? Quantas unidades eu vou ter para que eu consiga chegar a 5 centenas? Ou seja, eu vou ter 500 unidades. Tá entendendo, Laisa? É justamente isso, certo? O algarismo 2, aí você vai colocar. E a letra D, quantas centenas representa o algarismo 5? E aí você vai colocar quantas centenas representa este algarismo, tá bom? Então, olha, hoje a gente resolveu a página 26 e 27 e como a agenda vai ficar a página 25. Então, você vai voltar a 2 páginas e resolver a página 25 no seu horário que você resolve as atividades de casa. Então, coloca na agenda, tá certo, Laisa? Atividade de casa, página 25, beleza? Então, por hoje é isso. A gente encerra a nossa aula aqui. E aí, amanhã, sexta-feira, dia 12, a gente volta dando continuidade aos nossos conteúdos, tá bom? Então, por hoje é isso e até a próxima aula, Laisa.